pessoal, dando continuidade então no nosso módulo 2, vamos iniciar agora a unidade 1, que vamos abordar as principais temáticas sobre negligência, imprudência e imperícia. Quais são as principais diferenças então entre esses termos? A negligência, no geral, pessoal, ela é uma falta de cuidado ou um desleixo relacionado a alguma situação. A imprudência, ela consiste em uma ação que não foi pensada, tá? Ela foi uma ação feita sem as devidas precauções. Já a imperícia, ela é a falta de habilidade específica para o desenvolvimento de alguma atividade técnica ou até mesmo científica. A negligência, sendo mais específico, alguém deixa de tomar alguma atitude ou apresentar condutas que eram esperadas para aquele determinado tipo de situação, tá bom? Ela age com descuido, com alguma indiferença ou até mesmo uma falta de atenção, não tomando as devidas precauções. A palavra negligência, ela é utilizada para designar uma falta de cuidado em alguma situação específica. No uso cotidiano e no direito, implica falta de diligência ou até mesmo preguiça, podendo também significar ausência de reflexão proposital sobre determinado assunto. Por ser caracterizado pela falta de ação de um indivíduo, a negligência também carrega o significado de passividade e inércia. É uma omissão aos deveres que variadas situações demandam. Então, na situação de negligência, a pessoa ela age com certo descuido, ela deixa de tomar uma atitude, né, que ali naquela determinada situação deveria ser tomado. A exemplo, então, de negligência, pessoal, nós temos, então, o caso de médicos, né, médicos ou qualquer outro profissional da saúde, técnicos de enfermagem mesmo, enfermeiros. A gente tem o caso de profissionais da saúde utilizar algum utensílio não esterilizado em determinado procedimento, né? Ou seja, a gente sabe da importância de utilizar material estéril em procedimentos, né? Mas a gente não apresenta aquela atitude. A gente sabe da importância, mas deixou de fazer, né? Foi por preguiça? Foi por desleixo? Não sei. Então, isso pode se caracterizar um tipo de negligência. Na área da medicina, pessoal, na área da saúde, a negligência ela pode ser gravíssima e até fatal. As ações negligentes nesse âmbito são as mais diversas, como abandonar um doente ou omitir tratamento, assim como um médico cirurgião esquecer algo estranho no corpo do paciente após a operação, como a gente já acompanhou tantos casos aí, né, de esquecer algum instrumento, tesoura ou compressa dentro de um paciente. Isso pode ser tido como uma ação negligente, tá bom? Há ainda a negligência de informações. Quando dados importantes sobre determinados assuntos, como prontuário médico ou algum artigo científico, são omitidos do documento em que deveriam constar. Agora vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre imprudência, tá? A imprudência, então, por sua vez, ela pressupõe uma ação precipitada e sem cautela. A pessoa não deixa de fazer algo como foi na negligência, que ela sabia da importância, porém não fez. Na imprudência, ela não deixa de fazer algo. Não é uma conduta omissiva, tá? Como na negligência. Na imprudência, ela age, mas toma uma atitude diversa da esperada. Se esperava que o profissional, se esperava que aquela determinada pessoa tomasse certo tipo de atitude, mas não foi a atitude esperada. Como, por exemplo, pessoal, não utilizar o equipamento de proteção individual, os EPIs, né, fornecidos para execução de determinada atividade, né? Caso haja algum acidente que poderia ter sido evitado com o uso desses equipamentos de proteção individual,
o sujeito ele é considerado imprudente, uma vez que não agiu com o zelo necessário para aquele determinado tipo de ação, para aquele determinado tipo de procedimento. A imprudência também caracteriza uma falta de cuidado, mas antes disso é uma forma de precipitação, tá? É desrespeitar uma conduta já aprendida anteriormente e atuar sem precauções. Isso pode trazer riscos para a situação em que o indivíduo imprudente se encontra, bem como para terceiros envolvidos. Vale destacar ainda, pessoal, que se uma empresa em que há riscos para o funcionário não fornecer equipamentos de proteção individual, a organização ela está sendo negligente, ou seja, aquela empresa ela sabe da importância do fornecimento, da importância da utilização de equipamentos de proteção individual daquele profissional e deixa de oferecer. Então, nesse caso, a empresa que não está fornecendo o equipamento de proteção individual, essa empresa, essa organização, ela estará sendo negligente. Continuando aí, então, pessoal, agora vamos falar sobre imperícia. A imperícia, ela é uma falta de habilidade específica para o desenvolvimento de uma atividade técnica ou científica. No caso, o indivíduo não leva em consideração o que conhece ou deveria conhecer, assumindo a ação sem aptidão para desenvolvê-la. Então, o indivíduo, o profissional, ele não tem aptidão, ele não tem o conhecimento necessário para desenvolver tal tarefa, tá bom? Pessoal, um exemplo que ilustra bem aí o caso de imperícia, então, é um médico que não tem conhecimentos de cirurgia plásticas, por exemplo, fazer esse tipo de operação, tá? Por não ter a habilidade necessária para aquele determinado tipo de cirurgia, para aquela atividade, os riscos dessa ação são muitos, tá? Podendo resultar até mesmo na deformação do paciente ou, no pior dos casos, até mesmo em morte do paciente. Outra situação de imperícia seria um engenheiro elétrico, por exemplo, ele assumir a construção de um edifício sem ter o conhecimento necessário de engenharia civil. Ao criar esses riscos, pessoal, e possíveis maus resultados, os profissionais eles são considerados imperitos, ou seja, incapazes de exercer a tarefa em questão. Todas as situações acima, como eu falei para vocês, imprudência, negligência e imperícia, elas podem ser passíveis de punição no âmbito civil e criminal, tá? Dependendo da gravidade que foi praticado. Então, o profissional que for provado realizando algum tipo de imprudência, negligência ou imperícia, ele pode sim responder criminalmente, tá? Pelo que ele fez. Então, só para resumir aqui, para fechar com vocês, a negligência, então, ela é a falta de cuidado e desleixo proposital em determinada situação. O indivíduo, ele sabia da importância, né? Igual eu usei o exemplo para vocês, um médico, um profissional, deixar de utilizar algum material estéril para fazer o procedimento. O profissional, ele sabia da importância de se utilizar um material estéril e deixou de fazer. Então, ele teve uma falta de cuidado, ele teve um desleixo proposital naquela determinada situação, tá bom? Na imprudência, então, pessoal, a gente tem a falta de reflexão ou precipitação em tomar atitudes diferentes daquelas aprendidas ou esperadas, tá bom? Um outro exemplo também de imprudência aí no nosso dia a dia é ultrapassar o sinal vermelho, não utilizar o equipamento de proteção individual quando solicitado, né? A gente precipitou em tomar atitude, a gente ultrapassou o sinal vermelho, como por exemplo, né? A gente sabe que não pode ultrapassar, que o sinal vermelho a gente tem que parar, mas o indivíduo foi ali e ultrapassou. Isso é um exemplo de imprudência, tá bom? Por quê? Porque o esperado era o indivíduo parar, mas não, ele ultrapassou.
Ele fez uma precipitação, ele tomou uma atitude precipitada. Já na imperícia, ela é a falta de conhecimento ou habilidade específica, né, para o desenvolvimento de uma atividade científica ou técnica. Então, o indivíduo ele não tem aquela habilidade necessária para estar desenvolvendo aquele tipo de atividade, aquele tipo de procedimento, e ele vai lá e realiza, tá bom? Isso, como eu falei para vocês, no campo da saúde, pode colocar a vida da pessoa em risco, ou, na pior das hipóteses, levar o paciente, levar o indivíduo até mesmo a óbito, tá bom? Por falta de habilidade técnica e científica do profissional que vai estar realizando aquele procedimento. Como eu falei para vocês também, outro exemplo de imperícia é um engenheiro elétrico, né? Por exemplo, a gente sabe que na engenharia existe ramos, engenharia civil, engenharia da computação, né? Engenharia elétrica. Então, outro exemplo de imperícia e do nosso dia a dia é um engenheiro elétrico assumir, por exemplo, a construção de um edifício, né? Quando, na verdade, teria que ser um engenheiro civil, não é mesmo? Então, o engenheiro elétrico, ele assumindo a construção de um edifício, sem conhecimento de engenharia civil, ele vai estar cometendo uma imperícia, né? Podendo, então, responder criminalmente na nossa legislação aí. Bom, pessoal, então dessa forma a gente encerra por aqui, tá bom? O nosso módulo 2, unidade 2, e até a próxima.